E, Diogo, como que você vê todas essas situações, né? Não tem como a gente usar termos mais leves, é realmente perseguição política, né? Não, é tomada de poder, é mais grave do que perseguição política. Perseguição política, duplo padrão, isso a gente já vê há bastante tempo, Mariana. Veja que nós tivemos a inauguração no Brasil do crime político, e não foi agora, foi lá na década de 70, 80, afinal, assalto a banco pela Revolução deixou de ser assalto a banco, virou crime político. Sequestro pela Revolução deixou de ser sequestro, virou crime político. E esses sequestradores, assaltantes, assassinos, justiceiros, os justiçamentos, eles hoje são remunerados pelo Estado como vítimas. Então, esse duplo padrão da aplicação do direito não é de hoje. O que a gente vê é uma evolução ou uma regressão da aplicação da lei. Eu não acho que há uma distorção da lei mais. Isso estava na casa do ativismo judiciário, quando a letra da lei ainda era alguma referência, onde se tratava a letra de lei que deve ser cumprida como partitura para ser interpretada. Bom, justiça não é música. Justiça é objetiva. O espaço explorado por uma interpretação criativa com sua influência cultural de esquerda, nós já vencemos essa parte, lamentavelmente. Hoje o texto da lei ele é completamente ignorado. E quando se ignora o direito por completo, ele não tem lado. O inimigo do autoritário não é a direita ou a esquerda, é o que incomoda. Agora, claro, há uma desumanização da direita, e esse é um efeito global, em diferentes níveis, é claro. Há uma descivilização onde se relativiza os direitos civis de grupos específicos, e esses grupos acabam servindo como um molde para a construção das ferramentas persecutórias. É isso que a direita é, um molde. Veja o caso dos professores, por exemplo. Eles fizeram greve por recursos. Eles são de esquerda, eles ajudaram a eleger o PT, disseram isso, inclusive, nas suas manifestações. E como eles foram tratados pelo governo. Como foi respeitado o seu direito de greve. É um pequeno exemplo. Veja no caso da própria desmídia, como eu gosto de chamar, quando as manchetes passaram a incomodar o que a Gleisi Hoffmann disse sobre os principais veículos de imprensa do país. Veja que, portanto, o autoritarismo mira o obstáculo e não uma matriz ideológica específica. E eu vejo, portanto, nessa perseguição à direita, nesse falso duplo padrão, uma cortina de fumaça para um processo maior, mais grave e mais robusto. Quando se revira o gabinete de Carlos Jordi, por exemplo, não se revira o gabinete do deputado de direita, se revira a revelia do estabelecido no direito, o gabinete de uma liderança da maior bancada da Câmara dos Deputados. Este é o precedente aberto. Quando se mantém Marcos Duval censurado, não é um senador que está não é o Marcos Duval, que o pessoal. Não. Quem está censurado é um senador da República. Quando se prende Daniel Lúcio da Silveira, se prende a Câmara dos Deputados e não um deputado. E essas ferramentas são úteis e podem ser exploradas contra qualquer outro político brasileiro. Quando o STF vem e legisla sobre questões já legisladas, é o poder do legislativo que ele sequestra e não daquela pauta específica. Portanto, discutir a pauta, se você é ou não a favor de caminhar com as drogas, essa é uma discussão da Casa Legislativa. Quando o Judiciário assume essa atribuição, bom, então o que você vê é o sequestro dos poderes da República. Nós não temos dois códigos, afinal, o que se faz não está escrito em lugar nenhum. Afinal, onde está escrito que ministros do Supremo podem alterar lei? No caso das drogas especificamente, eles alteraram o parágrafo 2º do artigo 28, salvo engano, da Lei 11.343. Eles literalmente, deliberadamente, substituíram o parágrafo. Algo que um projeto de lei poderia fazer. Projeto de lei, PL, que só pode ser produzido ou pelo Legislativo ou pelo Executivo, desde que aprovado no Legislativo. Não foi isso que aconteceu. Então, o que a gente tem no país é muito mais grave do que uma mera perseguição política. E essas relativizações de direitos humanos, de direitos civis, aplicados a essas milhares de pessoas processadas em acusações coletivas. Veja o caso do Felipe Martins, em que ele tem que provar que é inocente, prova que é inocente e continua preso. Essas reversões não estão escritas em lugar algum. E essa mira, bom, quem disse que ela se manterá apenas com a direita? A gente tem visto recentemente o interesse do judiciário nas emendas parlamentares. Bom, quem distribuiu as emendas parlamentares? Em parte, os ministros do Executivo. Esses ministros do Executivo, que herdaram a antiga RP9, a emenda do relator, agora a emenda de ministérios, a maioria deles
pertence a quais partidos? Os de centro. É para esses que Flávio Dino questiona como gastaram as emendas. Essas emendas são distribuídas por partidos de qual base? Quem é que gasta esse dinheiro? Portanto, todas essas relativizações do direito que permitem perseguir, prender e censurar sem prova, sem acusação, sem o respeito do juízo natural, todas essas violações do direito agora são precedentes abertos que apontam, inclusive, para os políticos de centro, ainda que eles não tenham percebido a ameaça que os circunda, com um poder que já assume as suas atribuições, já legisla e que tem nas mãos uma caixa de ferramentas, de precedentes pragmáticos para persegui-los. Se não bastasse, com toda essa insegurança jurídica, essa falta de previsibilidade, até para coisas mais básicas e mais simples, como o direito de falar, como o direito de andar pelo país, como o direito à ampla defesa, quanto mais nos outros pontos. Veja o caso da desoneração. Tudo isso contribui em um cenário de instabilidade e abre espaço para que o executivo vá enfraquecendo economicamente o país no que parece ser um projeto de tomada de poder. Então, o país está sem lei. Este é o problema. Nós não vivemos mais uma normalidade jurídica e do Estado democrático de direito retirou-se o direito. Sem ele, não há quem garanta o democrático. E nós estamos vivendo o maior peso, o que há de pior, no peso do Estado. É disso que trata, no meu entendimento, o cenário no âmbito mais geral, para abrir essa discussão. Eu acho que nós temos que retomar a base do direito. A própria reeleição dos presidentes das casas viola o texto constitucional diretamente. É vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 4º. Está escrito lá com todas as letras na Constituição. Ainda assim, eles foram reconduzidos para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, o que nós estamos vendo um processo que ignora o texto constitucional, ignora o devido processo legal, enquadra fatos em tipificações inexistentes. Esse caso do 8 de janeiro, por exemplo, como é que essas pessoas poderiam impedir a operação dos poderes em um domingo com prédios vazios, destruindo os prédios? Ora, mas essas pessoas têm sido condenadas em plenário virtual, e o plenário virtual não precisa do prédio. Nós vimos durante a pandemia o legislativo legislar de casa. E muitos parlamentares, muitos deputados ainda votam de casa, hoje. Portanto, os prédios, por si só, não são imprescindíveis à operação dos poderes. E ainda que as pessoas munidas com bengalas, bolsas de colostomia e plaquinhas fossem capazes de demolir os prédios, isso não impediria a operação dos poderes. Veja que o ponto principal já não é atendido nessas acusações. E quem fala sobre isso? Ninguém. Voltamos ao ponto da desmídia, então. O que se vê é um processo que vem substituindo o texto constitucional e o texto da lei pelas manchetes. Agora, os mesmos produtores de manchetes, para ocultar ilegalidades, se veem na mira desse mesmo processo arbitrário. Foi assim, inclusive, que eles mudaram algumas posições, sobretudo no veto do presidente Bolsonaro, que impediu que as ferramentas persecutórias tivessem um amparo legal ou formal para perseguir os veículos de desmídia. Como fica agora, então? Há um impasse. É necessário restabelecer a normalidade jurídica do país por questões humanitárias, essas milhares de pessoas inocentes que são perseguidas, e eu posso dizer inocentes, porque no direito de verdade, inocentes até que se prove o contrário. E até onde eu sei, não se provou o contrário. Eu não espero que façam com mais ninguém o que foi feito no 8 de janeiro. Muito pelo contrário. 2 erros não justificam o primeiro. Eu espero que quem depreda responde por depredação do patrimônio público e não por golpe de Estado. Organização criminosa armada, sem armas, terroristas sem bombas, sem nenhum dos parâmetros que a lei estabelece para enquadramento como terroristas. Tudo isso é um desenho de um processo que está esvaziando a sociedade economicamente, que cria ferramentas repressivas e que aos poucos vai tomando o poder, que me faz lembrar de uma frase: tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições.